Fala galera, vamos falar um pouco aqui sobre o Renault Kwid. Esse é um carro de um amigo meu, direção carioca, para quem está precisando dirigir aí, já tem habilitação, tá o telefone dele aí. Esse carrinho aqui é um carrinho que visa a economia na cidade, faz aí 13, 14 na cidade na gasolina, no álcool faz de 8 a 10. É um carrinho compacto. Parte traseira do carro. Atrás ainda é vidro manivela. Porta toda de plástico. Banco de tecido. Tecido bem agradável. Os tapetes deles são todos originais. 3 cabeceiras. 3 cintos 3 pontas. A porta tem que bater um pouquinho mais forte. Aqui na frente temos a porta. Aqui é todo em plástico, então não tem aquele tecido que de repente pode soltar com o tempo, então não tem esse risco. Maçaneta toda em plástico. Retrovisor manual. O banco nessa versão deu uma melhorada, porque o tecido era bem... O tecido e a espuma era bem rígida. Então nesse aqui deu uma boa melhorada já em relação ao 2019 até o 2021. O grafismo dele melhorou. A parte do painel aqui tá bem melhor. Olha o painel do carrinho. Essa versão tem rádio, câmbio de 5 marchas, os pedais. Essa unidade aqui está com 13 mil, já foi feita a primeira revisão, nunca apresentou problema. Luz de salão normal. Aqui é normal, não tem espelho. Aqui tem um espelhozinho de cortesia. Porta de plástico normal. Pino igual dos carros mais antigos, poderia ser aqui, ó, direto. Entrada de ar condicionado aqui. E aqui é a da quadradinha e aqui volta para redonda. Dá um aspecto legal. Porta-luva despenca normal. Bem profundo. Porta-luva é muito profundo, impressionante. Aqui no meio a gente tem acabamento. Tem até um acabamento melhor. Tem a parte do freio de mão. Aqui dá para você colocar alguma coisa. Aqui porta-garrafa. Aqui também dá para você colocar o celular. Ar-condicionado normal. Botãozinho normal. O vidro elétrico desse carro não é nas portas. O vidro elétrico é aqui na frente. Do lado esquerdo aqui. E do lado direito aqui. O rádio é bem simples, conectividade com Bluetooth. O espelho dele é um espelhinho normal. Essa parte aqui, ó, é preta, tem regulagem de altura. Vou estar dando partida aqui no Renault Kwid. Renault Kwid em funcionamento. A rotação dele fica ali entre 1500, depois ele vai abaixando conforme ele vai aquecendo. O ar-condicionado desse carro liga aqui. Você sente um pouco as vibrações do motor por ser um 3 cilindros. A porta você tem que bater um pouco mais forte. Mas o carrinho ele visa a parte de economia. É um carro muito econômico. Na cidade, para ir e voltar do trabalho é perfeito. Para quem está precisando de um carrinho aí, 3 anos de garantia na Renault. Vou mostrar para vocês o porta-mala desse carro. Porta-mala você pode abrir aqui. E aqui o combustível. Mais uma vez aí para quem está precisando de treinamento para habilitado. Tá aí o Direção Carioca, um dos melhores instrutores aí que tem hoje no Rio de Janeiro. Vamos lá.
porta-mala do Kwid. O diferencial do Kwid em relação ao Mob é isso, porta-mala. O porta-mala dele é diferenciado, tem 290 ou 300 litros esse porta-mala. Então é um porta-mala que dá para carregar bastante coisa. Esse carrinho aqui, ele vem com calota, pneu aro 14 da Continental. O design dele é bem compacto. A frente desse carro melhorou muito. A frente desse carro deu uma boa melhorada. E preto combina muito mais com esses faróis de LED e a parte de baixo aqui. Agora eu vou estar mostrando a parte do motor para vocês. Para abrir o capô, ainda continua sendo esse aqui, ó. É um ponto negativo. Eu acho que puxa até a parte do painel aqui em cima. Vareta do carro é só isso aqui, ó. Bem compacto, capô bem pequeno. Aqui está em si o motor. Um motor bem compacto, bem arrumadinho. A bateria é uma bateria parruda. Hoje nem os Corollas estão vindo mais com essa bateria. Corolla está vindo com bateria de 45. Essa bateria aqui está de 60, 510 da LA. Bateria bem parruda. Esse carro teve uma boa melhora em relação ao motor. A vibração está vibrando menos. Mesmo ele tá vibrando aqui, ele está vibrando bem menos que a versão anterior. O reservatório dele. O reservatório dele é ali embaixo. Aqui embaixo do líquido de arrefecimento dele. Líquido amarelo. Aqui a parte do filtro de ar. É um carro que você vê a calafetação dele aqui, ó, que é toda bem grosseira. É carro popular, não tem como a gente exigir de um carro popular que seja bem acabado nesse sentido. Aqui é mais aberto. Nas outras versões não tinha esse tecido. Nessa versão já tem esse tecido aqui separando da caixa de roda, para dar uma melhorada. As duas partes tem o tecido. O módulo ABS está lá atrás, está bem isolado contra a água. Nessa versão tem um diferencial, já foi equipado aqui com Start Stop. Esse é o módulo do Start Stop. Capô, fechou o capô, ele ativa o Start Stop. Abriu o capô, ele desativa o Start Stop. Em temperatura alta, o Start Stop não funciona. Galera, esse carro aqui, o ar-condicionado dele é o diferencial. Gela muito. A saída desse carro é muito boa. Tem uma saída rápida. E o diferencial dele em relação ao Mob é que ele tem esses itens de segurança. Ele tem 4 airbags. Aqui no banco ele tem um airbag. Aqui na frente ele tem um airbag. Então ele tem 4 airbags esse carro. Então já é o diferencial. O Mob só tem 2 airbags. Esse carro tem um porta-malas grande. O Mob tem um porta-malas menor. O Mob ele tem uma suspensão melhor, ele filtra melhor as irregularidades. Já esse carro aqui, você sente mais. O câmbio dele é bem ajustado. Sai direito de primeira. A ré dele você puxa aqui. Entra a ré normal. Não tem câmera de ré, não tem sensor. Só as versões mais avançadas. E depois eu vou estar falando com vocês sobre a diferença desse carro aqui, melhor sobre o Kwid versus o Mob. Galera, painel do Renault Kwid para mexer é nesse carinha aqui, ó. Poderia ser um pouco maior, né, para facilitar. E ele aqui, ó, ele não tem um vidro diferenciando. É como se fosse um plástico. E para mudar aqui, ó, a trip A, trip B, autonomia do carro. O tanque desse carro é de 38 litros. Consumo instantâneo, conforme vai andando ele vai aparecendo, vai mudando. É ótimo para você economizar combustível. Consumo médio que ele está fazendo atual. Quantos litros foi consumido.
do ponto que ele deu partida lá desde o início que foi abastecido. Média de quantos quilômetros está andando por hora dentro da cidade que a gente está andando aqui, desde que foi resetado. E a pressão do pneu. Quando você enche o pneu, você reseta ele por aqui. Então ele tem bastante informações aqui do veículo. Para um carro de entrada é um diferencial. O diferencial é a direção aqui do carro também, ó. Com o dedo eu movo ele de boa. E conforme você vai andando, ele é progressivo, ó, vai ficando mais durinho, e você vai ganhando mais confiança no carro, porque ele não fica tão leve. Se ficar tão leve, você se perde com o carro, ó. Tipo o mob também, o mob com uma mão você faz isso aqui, é bem de boa. Galera, vamos testar aqui o Renault Kwid. Renault Kwid em funcionamento. Tá saindo aqui de primeira marcha com ele. O bom é a posição dele é bem alta, então ele facilita. O quebra-mola passa tranquilo, não arrasta porque é um carro bem alto. Start-stop entrou, desligou. Pisei na embreagem, ele ligou novamente, saindo com o carro. Desenvolvimento do carro bem tranquilo, não sai fraco que nem muitos 3 cilindros aí, como HB20, até o próprio Polo, a saída dele é muito fraca. Start-stop desligado, tem como desativar o start-stop nessa parte aqui embaixo. Galera, um diferencial aqui do start-stop, quando o ar-condicionado começa a deixar de gelar, ele automaticamente liga o carro de volta, senão a cabine começa a ficar quente. E outro diferencial, o start-stop só entra quando você coloca o câmbio em neutro. Se você não colocar o câmbio em neutro e você segurar aqui na primeira marcha, o start-stop não entra. Tu vê? E um diferencial também desse carro, a rotação, quando você pisa na embreagem, ele vai lá em 1500. Soltou da embreagem, ele volta para 1000. Por isso que a saída dele é até mais forte. É um diferencial também desse carrinho aqui, para ele não sair tão fraco. É um carro que desenvolve super tranquilo. Para a cidade é perfeito. Para trajetos curtos, para viagem é um pouco mais cansativo por causa do banco. Start-stop, você quer desativar, você aperta esse botão aqui na esquerda, desativou ele não vai ficar toda hora incomodando e desligando, e aparece ali no painel Stop, Start, Off. Ar-condicionado, como eu já tinha falado, gela bem. O carro aparentemente não tem muitos barulhos internos. Essa versão tá com 13.000. A versão que eu tinha pego do Polo, com 4.000, o porta-mala já estava batendo. Quando passa numa rua de paralelepípedo, você já sente o plástico mais fazer barulho, né? Normal de qualquer carro popular. Agora vamos subir uma ladeirinha aqui. Tô de segunda. Vamos ver se o carrinho sobe de segunda.
O carro tem força, sobe de segunda de boa. Vamos virar aqui que é a parte do trajeto que a gente está fazendo. O carro não chora, sobe de segunda de boa. O funcionamento do carro é redondo. Você tem que até dosar o pé um pouco, porque senão ele vai desenvolvendo e vai embora o carrinho. Agora eu vou dar uma esticada nele, ó. O carro vai que vai, ó. O freio dele dessa versão melhorou 200% comparado à versão anterior. Melhorou muito. A outra versão praticamente faltava freio. Era como se fosse aqueles carros da década de 90 que quase não tinha freio. Já nessa versão aqui eles melhoraram os discos, melhoraram as pastilhas, aumentaram o diâmetro delas. E desse aqui na cidade, assim no trânsito lento, você consegue ficar de segunda de boa. Você não precisa nem passar a primeira. Só em caso de parar que você joga no ponto morto normal. Pode notar que o start stop não entra mais por causa que foi desativado ali. Esse painel nessa versão ficou bem bonito. É o diferencial também. Com a multimídia combina mais ainda com o painel. Essa versão aqui é a primeira versão de entrada. Então a multimídia mais esse painel fica bem mais bonito. Dele é bem forte, ó. Vai embora. Esse carro hoje está no etanol, que é um carro... Hoje o etanol tá valendo a pena abastecer no Rio de Janeiro. A gente tá pagando aí na casa de R$3,50, R$3,60. E a gasolina já tá R$5,50, R$5,60. Tá dando R$2 de diferença aí. Então muitas pessoas estão preferindo abastecer no etanol. Galera, consumo médio aqui 7,6 no etanol dentro da cidade que a gente está fazendo. Consumo normal, não é excelente e nem é ruim, mas às vezes consegue aí até 10, mais que isso não consegue não, só na gasolina mesmo. E a saída desse carro, por incrível que pareça, ele é mais agradável do que o Polo, hein? Não queria falar isso não, mas é muito mais tranquilo de você dirigir, guiar esse carro na saída do que o Polo Turbo. O Polo Turbo, a saída dele é muito fraca, então você tem que exigir muito do acelerador. O mesmo problema que eu tive no HB20, da saída fraca, esse carro aqui eu já não tenho. Uma ladeirinha, ó. O carrinho desenvolve de boa. Mantém a segunda, não foi preciso espetar a primeira em nenhum momento. Manter a segunda para ver se ele sobe, ó. Sobe de boa. O primeiro Kwid, geralmente quando você jogava, mantinha a segunda, ele pulava muito. Já nessa versão aqui eles melhoraram a relação do câmbio dele, então você consegue manter a segunda e usar normalmente.
Carrinho bem agradável de dirigir assim pro dia a dia, assim, para trajetos curtos. Até que vai de boa. Não incomoda a parte da potência desse carro, não. Tem uma potência até relativamente boa. A suspensão desse carro melhorou bastante. Tá filtrando bem as imperfeições do solo. A outra entrava muito nos buracos, fazia muito barulho, você sentia muitos buracos. Já dessa aqui já melhorou bastante. O mob é um pouco melhor em relação a isso, mas ele não tem os itens de segurança mencionados nesse carro. Eu acho que ele já ativa já o... Dar uma manobrada aqui no carro pra gente sentir a ladeira, como é que funciona. O ruim desse carro é a parte traseira. A visão é bem prejudicada lá atrás. Como esse carro não tem câmera de ré, seria ideal se tivesse uma câmera de ré. O bom dele é a altura do solo. A traseira dele, ó. Só dá pra ver o vidro pequenininho. Agora eu vou simular a parte da ladeira pra ver se ele vai soltar aqui e vai descer. Parei, start stop funcionou, pisei na embreagem, funcionou o carro, soltei o freio, ele não desce. Aí eu já acelero, consigo sair de boa com o carro, sem um carro trepidar, sem nada. A altura do solo desse carro é muito boa, não raste nada, não pega em quebra-mola. E a diferença, a suspensão também melhorou bastante. Passando aqui pelos buracos aqui, não sente tanto como os Kwids anteriores. Estou aqui de segunda marcha. E o banco dele também dá pra sentir que deu uma melhorada em relação à versão anterior. A versão anterior era bem duro. Esse aqui tá mais macio. Olha o tamanho do quebra-mola. O carro passa de boa sem arrastar. Ele é bem alto. Já foi testado esse carro em velocidades maiores. Então ele não tem problema. Ele dá até um certo medo de estabilidade, mas não chega em nenhum momento a perder, porque ele tem controle de tração e controle de estabilidade. Já o mob ali, ó, não tem esses diferenciais. Passei um pouco mais rápido no quebra-mola, foi de boa. É um carrinho pro dia a dia mesmo, pra você ir trabalhar, comprar alguma coisa, fazer umas compras, dar um treinamentozinho para habilitado, que o controle da embreagem desse carro aqui é bom. Então o instrutor que tem esse carro aqui, ele consegue dar uma boa aula. E se a embreagem do carro for ruim, o cara não consegue dar uma aula boa. O aluno vai deixar o carro toda hora morrer. Ó, já tô em quarta aqui, ó. Quebra a molinha, joga a segunda. Vou estar saindo de segunda de boa. Ó, terceira. O consumo se mantém ali, 7,5.
quarta. Bem de boa. Baixa velocidade assim de curva é de boa. Não passa nenhum susto. Dá pra ultrapassar. O motor você escuta, na hora que você acelera, você escuta o som dele. O som dele invade na cabine. É meio normal para a maioria dos 3 cilindros hoje, né? Mas o Kwid ele tem um som a mais, para ele não ter uma manta tão boa aqui entre o painel e o motor. Ele passa esse barulho do 3 cilindros para dentro do motor, para dentro da cabine. O pessoal comenta muito em relação a esse som. O som dele aqui só tem essa caixa aqui. Ele não tem alto-falante na porta, nem na porta traseira, nem lá atrás. Muitos proprietários ele acaba colocando na tampa do porta-malas o alto-falante 6x9, 6 polegadas, para dar uma melhorada no som, porque ele só tem na frente mesmo. Isso seria corte de custo da montadora mesmo, para fazer um carro mais barato mesmo de entrada. Não tem como exigir muito em relação a isso, mas eu acho que pelo menos na frente poderia ter um alto-falante de 6 polegadas na porta. Desenvolve bem, ó. Vi um radarzinho de 40 ali, eu vou ter que dar uma diminuída. Mas esse carrinho na estrada ele anda bem, até 100, 120 ele anda de boa. Depois disso a brincadeira fica perigosa. Apesar dele ter controle de tração e estabilidade e não deixar o carro se perder, você começa a sentir muito barulho de vento nas portas, vento frontal, e acaba você não querendo passar disso. Então é isso, galera, vou ficar por aqui. Deixa o like, se inscreva. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Valeu!